Sobre karma. O karma é uma coisa ruim. Todos nós já ouvimos falar dele, mas raramente experimentamos seus efeitos. Mas um dia eu fui nocauteado pela lei do retorno. E quero compartilhar esta história com você. Eu venho de uma família que não era rica. Minha mãe é solteira e tem 3 filhos. Ela sempre trabalhou de noite para nos alimentar e vestir. E nós fazíamos o que podíamos para ajudá-la. Mas o que poderíamos fazer? Limpar e cozinhar enquanto ela ganhava a vida lá fora? Não era lá grande coisa. Então eu fiquei aliviado quando atingi a maioridade. No dia seguinte, literalmente, eu comecei a procurar um emprego de meio período para não atrapalhar a escola. Finalmente eu iria poder acrescentar pelo menos alguma coisinha ao nosso orçamento. Minhas aventuras mágicas no mundo do trabalho começaram. Claro, em uma loja de fast food. Onde mais seria, né? Eu lembro do dia em que eu senti orgulho em me tornar um funcionário do Pizzaria Doodles. Usando um boné novinho em folha e uma calça de uniforme bem maior que o meu tamanho, eu parecia um verdadeiro pateta, mas estava orgulhoso de mim mesmo. Eu lembro que alguns anos antes eu era um idiota que sempre zoava os carinhas das lanchonetes, pensando que eles eram patéticos. E pior, eu era o rei dos trotes telefônicos, pois ligava por várias lanchonetes e deixava os atendentes loucos. Agora, eu estava do outro lado e me sentia um pouco envergonhado por isso. Bem, o que passou, passou. Graças a Deus eu cresci. Eu comecei a aprender devagar, focando no dia do pagamento. Primeiro eu limpava o chão e lavava os banheiros. Depois comecei a dar uma mãozinha pro pessoal da cozinha de vez em quando. Até que um dia, cheguei ao santuário, o caixa e o telefone para anotar os pedidos. Acho que nem se eles tivessem me indicado para ser o presidente da empresa toda, eu teria sentido tanto orgulho de mim quanto naquele dia. Parece bobo, mas esta nova função exigia responsabilidade. E eu tinha certeza de que conseguiria dar conta. Eu tinha anotado o primeiro pedido 2 dias antes do dia do karma. E precisava de um tempo para praticar mais. Mas, infelizmente, eu não tive essa chance. Naquele dia, uma das meninas do nosso turno ficou doente e precisou ir para casa. E nosso gerente não conseguiu encontrar ninguém para substituí-la. Seguindo a lei de Murphy, aquele era um dia de muito movimento. Parecia que a cidade inteira tinha resolvido pedir 1 ou 2 pizzas. Os caras da cozinha estavam todos super ocupados e não queriam um novato perto deles. Então, eu fiquei responsável por anotar os pedidos e receber o dinheiro. Com todas aquelas pessoas esperando na linha, eu fiquei super nervoso e morrendo de medo de errar alguma coisa. Então eu estava fazendo tudo bem devagar. E o telefone, que tocava o tempo todo sem parar, não estava ajudando em nada. Completamente desesperado, eu atendo outra ligação e ouço: Sua geladeira está gelada? Eu fiquei confuso e simplesmente respondi: Sim, por quê? Então é melhor pôr um casaco nela. Aí, eu ouvi um monte de risadas e a pessoa desligou. Meu Deus, isso não poderia ter acontecido um outro dia? Ok, universo, já aprendi a lição. Posso trabalhar agora? Já vi que não é nada legal passar trote nas pessoas quando elas estão trabalhando. Ainda mais em um dia movimentado como esse. E aí, veio o primeiro momento de karma. Eu suei por mais 1 hora pra depois receber outra ligação do mesmo menino perguntando: Alô, você sabe onde é a Pizza Hut mais próxima? Risadas de novo, e ele desliga. Cara, eu fiquei com muita raiva. Eu vi que ele ligou mais 2 vezes, mas não atendi. Quando o expediente estava quase chegando ao fim, eu já estava tão cansado que tinha até perdido a noção de quem eu era. Mas ainda estava furioso. Então eu tirei um tempinho para ligar para o número que tinha feito o trote. Foi um homem adulto que atendeu. Desculpe-me, você tem um filho? Ele confirmou. Eu expliquei a situação toda, esperando que ele fosse rir da minha cara ou que desligasse o telefone. A reação dele foi inesperada. Ele simplesmente perguntou de onde eu estava falando. Pediu que eu não saísse nos próximos 30 minutos e desligou. Ok, eu ainda tinha trabalho para fazer, mas fiquei preocupado. Vai saber o que ele queria fazer comigo. Um simples operador de caixa, mas tudo bem, eu iria esperar. Meia hora depois, nós presenciamos uma cena inacreditável. Eu e meus colegas. Um homem alto e nervoso entrou puxando um adolescente pela orelha, colocou o garoto na minha frente e ordenou: Peça desculpas! Eu engoli em seco e perguntei: Quem? Eu? Não, o imbecil do meu filho. Peça desculpas por ter atrapalhado o trabalho de pessoas decentes. O menino balbuciou alguma coisa e eu até senti pena dele. Mas tenho que admitir que, de certa forma,
Me diverti com esse segundo momento de karma. O pai do menino travesso era um cara bem legal. Ele pediu 5 pizzas e me deu R$ 35 de gorjeta como um gesto de desculpas. Eu fiquei todo alegre por poder levar esse dinheiro para minha mãe. Ele também se tornou nosso cliente, acho que deve ter gostado da nossa pizza. Mas eu também tirei uma lição dessa história toda. Da próxima vez que você quiser fazer alguma coisa ruim com alguém, pense 2 vezes, pois agora eu vi que o karma existe mesmo. Fique à vontade para curtir e compartilhar minha história. Seria legal também se você compartilhasse comigo nos comentários alguma experiência que você já teve com o karma.